Você já se perguntou alguma vez se realmente pode atrair os milagres de Deus para a sua vida? Talvez você tenha sentido que esse tipo de intervenção divina é apenas para os outros, ou até mesmo tenha se convencido de que não é bom o suficiente para ver o extraordinário. No entanto, o desejo de Deus é aproximá-lo do seu poder e manifestar milagres que transformem cada aspecto da sua existência. Neste roteiro, você descobrirá princípios bíblicos que o ajudarão a se posicionar como um ímã para os milagres divinos, aprendendo a alinhar o seu coração com a vontade de Deus e a viver em um estado de fé que rompe barreiras e libera a sua graça sobre você. Ser um ímã para os milagres não implica perfeição, mas disposição. Trata-se de abrir o seu coração, preparar a sua mente e exercer uma confiança ativa naquele que tudo pode. Jesus ensinou que, com a fé como um grão de mostarda, somos capazes de mover montanhas, e essa promessa continua vigente hoje. Não importa qual seja o seu passado, nem as adversidades que enfrenta, a palavra de Deus está repleta de exemplos de pessoas comuns que, ao crer e obedecer, se tornaram portadoras do sobrenatural. Agora é a sua vez de descobrir como esses princípios podem ser aplicados à sua própria história, levando-o a experimentar intervenções divinas e bênçãos inesperadas. Antes de nos aprofundarmos em cada sessão, declare em voz alta: creio no poder de Deus e estou disposto a receber os seus milagres. Hoje é o dia em que o meu coração se abre e a minha fé se ativa para ver o impossível se tornar realidade. Que esta declaração seja o seu primeiro passo rumo a uma transformação real, onde cada promessa da Escritura ganhe vida e você se torne um ímã para os milagres divinos. Número 1. O chamado à receptividade divina. Clama a mim e eu te responderei. Você pode imaginar algo mais poderoso do que um convite direto de Deus para uma conversa pessoal com Ele? Jeremias 33, versículo 3. Não é apenas um versículo, é uma declaração que muda o destino de quem a leva a sério. É uma promessa de acesso ao desconhecido, ao grandioso, ao impossível do ponto de vista humano. Mas aqui surge uma pergunta-chave. Estamos realmente preparados para receber o que Deus quer nos mostrar? A maioria das pessoas busca respostas, mas poucas se posicionam para recebê-las. É a diferença entre querer ver a chuva e preparar o solo para que as sementes floresçam. Deus nos convida a clamar, mas o clamor não é apenas um grito de desespero, e sim uma atitude de abertura, de humildade e de fé ativa. Não se trata apenas de pedir, mas de estar pronto para ouvir, para discernir e para agir quando a resposta chegar. Vivemos em um mundo onde a incerteza nos cerca, buscamos sinais, queremos entender o propósito por trás de cada provação, mas às vezes nos sentimos como se nossas orações se perdessem no vazio. Já aconteceu com você? Você orou, clamou, mas não vê resposta. E surge a dúvida: será que Deus realmente ouve? Mas aqui está a chave. Deus sempre responde, mas a pergunta é: estamos sintonizados com a sua voz ou estamos ocupados demais ouvindo o barulho do mundo? Pense nisso. Quando uma pessoa quer captar um sinal de rádio, ela precisa sintonizar a frequência correta. Não basta ter o rádio ligado, é necessário ajustá-lo até encontrar o sinal claro. O mesmo ocorre com a receptividade espiritual. Às vezes estamos buscando respostas, mas nossa vida está cheia de interferências, dúvidas, medos, distrações, falta de fé. Deus está falando, mas não podemos ouvi-lo porque estamos sintonizados em uma frequência equivocada. Jesus explicou muitas vezes: o que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não se referia aos ouvidos físicos, mas a uma disposição interna para receber revelação. Muitos observavam os milagres de Jesus, mas nem todos entendiam a mensagem por trás deles. Alguns só queriam ver sinais, mas não estavam dispostos a mudar seus corações. Assim nos acontece às vezes. Queremos o sobrenatural,
mas sem o compromisso de nos alinharmos com Deus. Imagine que Deus quer te dar uma resposta que transformará a sua vida. Mas para recebê-la, você precisa abrir espaço em seu coração. É como um copo cheio. Se está transbordando de preocupações, orgulho ou incredulidade, não há lugar para que Deus derrame sua revelação. Aqui é onde a fé desempenha um papel fundamental. A fé não é apenas esperar por um milagre, é preparar o terreno para que ele ocorra. É posicionar-se espiritualmente com expectativa, com uma mente e um coração prontos para receber. Agora pense nas áreas da sua vida onde você precisa de clareza, direção ou um milagre. Você tem pedido, mas sem mudar sua postura interior? Tem esperado que Deus faça algo grandioso, mas continua preso a velhas crenças limitantes? Deus não se limita a responder orações, Ele transforma corações. E muitas vezes, antes de nos dar o que pedimos, Ele nos prepara para poder receber. No âmbito natural, ninguém planta sementes em um solo seco e duro, esperando uma colheita abundante. Primeiro, é preciso arar a terra, remover pedras, regar o solo. O mesmo acontece no espiritual. Deus quer nos revelar coisas grandes e ocultas, mas se nosso coração está fechado, se nossa mente está cheia de incredulidade, se nossa vida está dominada pelo barulho do mundo, sua voz se perderá em meio a tantas distrações. Portanto, hoje, em vez de apenas pedir respostas, façamos uma pausa e perguntemos: estou posicionado para receber o que Deus quer me mostrar? Estou sintonizado com sua voz ou estou preso ao barulho do mundo? Pois a verdade é esta: quando clamamos com um coração alinhado, Deus não só responde, mas nos eleva a um nível de entendimento e revelação que jamais imaginamos. O chamado está feito. Deus nos convida a clamar, a buscar, a abrir nosso coração com uma fé genuína, não com uma atitude passiva, mas com uma disposição ativa para receber. Hoje é o momento de ajustar nossa frequência espiritual, de remover tudo o que nos impede de ouvir sua voz e de nos preparar para receber o grandioso e oculto que Deus reservou para aqueles que realmente estão dispostos a ouvir. Número 2. O fundamento da fé receptiva. A fé não é apenas um conceito, não é uma ideia abstrata, nem um simples desejo otimista. A fé é uma força viva, tangível, com substância própria. Hebreus 11 diz isso claramente. É, pois, a fé a certeza daquilo que se espera, a convicção de coisas que não se veem. Pense nisso por um momento. Não se trata apenas de acreditar em algo, mas de estar absolutamente convencido de que o invisível é tão real quanto o que você tem diante dos seus olhos. A fé é a garantia de que o que Deus prometeu já existe no plano espiritual, e nossa tarefa é recebê-lo e manifestá-lo em nossa realidade. Imagine da seguinte maneira: a fé é como uma antena espiritual. Você não vê as ondas de rádio, mas sabe que elas estão ali, esperando para serem captadas pelo receptor adequado. Da mesma forma, Deus já declarou bênçãos, respostas e milagres sobre a sua vida. Mas se a sua antena de fé não estiver ativada, você não conseguirá sintonizar o sinal do divino. Quantas vezes perdemos o que Deus tinha preparado simplesmente porque não estávamos prontos para recebê-lo? A fé não é um ato passivo, mas uma postura ativa que abre a porta para o sobrenatural. Agora, há uma grande diferença entre a fé intelectual e a fé substancial. A fé intelectual é saber que Deus pode fazer algo, mas a fé substancial é viver com a certeza de que Ele já o fez. É a diferença entre saber que a água sacia a sede e realmente beber dela. É como alguém que carrega uma semente na mão, convencido de que ela tem o potencial de dar frutos, mas sem nunca plantá-la. A fé substancial planta, rega e espera com segurança a colheita. É a convicção que move montanhas, que transforma realidades, que ativa o invisível até fazê-lo visível.
Se observarmos a vida dos heróis da fé na Bíblia, notaremos que a fé deles não era teórica. Abraão não apenas acreditou que Deus poderia fazer algo por ele, mas agiu com base nessa promessa, deixando para trás tudo o que conhecia. A mulher com fluxo de sangue não apenas pensou que Jesus tinha poder, mas estendeu a mão e tocou o seu manto. Naamã não apenas ouviu a instrução de mergulhar no Jordão, mas obedeceu, apesar do seu orgulho. A fé dele não ficou em palavras, mas se converteu em ação. Agora bem, como podemos fazer com que a nossa fé passe de um conceito a uma experiência real? Imagine a fé como um músculo. Se você não o usa, ele se atrofia, mas se o exercitar, ele se fortalece. Como se exercita a fé? Através da palavra de Deus, da oração e da ação. É tomar a verdade das Escrituras e fazer dela parte da sua vida diária. É declarar com confiança que a provisão já está a caminho, mesmo quando o panorama parece desanimador. É caminhar com certeza, mesmo quando tudo ao seu redor parece incerto. A neurociência demonstrou que as nossas crenças afetam diretamente a nossa percepção e as nossas decisões. Quando esperamos o melhor, o nosso cérebro se programa para buscar oportunidades e soluções. Quando vivemos em fé, o nosso espírito se alinha com a frequência do céu e a nossa mente se renova. Por isso, a fé não é apenas uma questão religiosa, mas uma transformação completa de como vemos a vida e enfrentamos os desafios. Se hoje você sente que a sua fé é fraca, que duvida, que lhe custa confiar, faça a si mesmo esta pergunta: estou realmente exercitando a minha fé ou apenas esperando que as coisas mudem por si só? Porque a fé é certeza e convicção. Não é esperar para ver para crer, mas crer para ver. É como fechar os olhos e sentir o sol na sua pele sem a necessidade de vê-lo. É saber que Deus já está operando, embora você ainda não veja o resultado. Feche os olhos por um momento e imagine que o Espírito Santo derrama sobre você uma chuva de fé. Sinta como essa convicção se fortalece dentro de você. Sinta a certeza de que aquilo que você tem esperado já está a caminho. Não porque você possa ver, mas porque no seu espírito você sabe. Porque a fé é mais real que a dúvida, mais forte que o medo, mais poderosa que qualquer circunstância. Hoje é o dia de ativar a sua fé. Não se contente com um conhecimento superficial de Deus. Viva com a certeza de que Ele já falou, já declarou, já preparou o que você precisa. Não espere ver para crer. Creia com todo o seu ser, e então o invisível se fará visível na sua vida. Número 3. Preparando o coração para os milagres. Deus não quer apenas operar milagres na sua vida, mas quer preparar o seu coração para recebê-los. Às vezes, estamos esperando que algo sobrenatural aconteça, mas o nosso interior está tão endurecido que não permitimos que a semente da fé crie raízes. Ezequiel 36, versículo 26 diz: Darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Você já parou para pensar na profundidade dessa promessa? Não é apenas uma melhoria, é uma transformação completa de dentro para fora. Um coração endurecido é como um terreno seco, cheio de pedras e espinhos, onde nenhuma semente pode crescer. A pergunta é: como chegamos a esse ponto? Às vezes, as feridas do passado, as decepções, os medos e as dúvidas se acumulam até formarem uma barreira invisível entre nós e o que Deus quer fazer. É fácil erguer muros quando fomos feridos, quando enfrentamos fracassos ou quando sentimos que Deus não respondeu às nossas orações no tempo que esperávamos. Mas esses muros que acreditamos nos proteger, na verdade, nos afastam do toque curador de Deus. Jesus contou a parábola do semeador e falou de 4 tipos de terreno. Um deles era a terra dura junto ao caminho, onde a semente não podia penetrar e os pássaros a levavam. Assim,
É um coração que não foi trabalhado por Deus. A sua palavra chega, mas não pode criar raízes porque há dureza, orgulho, incredulidade ou simplesmente falta de disposição para receber. Se queremos ver milagres em nossa vida, o primeiro passo é preparar o terreno. Imagine que você está cultivando um campo. Não basta lançar sementes e esperar que cresçam. Primeiro é preciso remover as pedras, arrancar as ervas daninhas, amaciar o solo e garantir que esteja pronto para receber a chuva. No espiritual, ocorre o mesmo. Deus quer plantar algo novo em você, mas precisa que esteja disposto a soltar aquilo que endurece o seu coração. Pode ser o ressentimento, a falta de perdão, o medo do fracasso ou o desespero que se instalou após tantas batalhas. Seja o que for que esteja impedindo a fé de crescer em você, Deus quer removê-lo hoje. Faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que é que endurece o meu coração? Quais são aquelas pedras que me impedem de ser receptivo à voz de Deus? Pode ser uma ferida que nunca cicatrizou, uma decepção que te fez desconfiar, uma situação que te fez duvidar que Deus realmente estivesse operando. Mas aqui está a chave. Deus não te pede para mudar o seu coração com as suas próprias forças. Ele diz: eu farei. Ele é quem retira o coração de pedra e o substitui por um coração sensível à sua presença. Você não precisa fazer esse processo sozinho. O inimigo quer que você acredite que o seu coração nunca mudará, que certas áreas da sua vida estarão sempre fechadas, que há coisas que nunca serão curadas. Mas Deus já declarou o contrário. Ele promete que te dará um coração novo, um coração capaz de crer novamente, de confiar, de esperar o impossível. E quando você permite que Deus transforme o seu interior, automaticamente se torna receptivo ao seu poder e começa a ver milagres na sua vida. O perdão desempenha um papel fundamental nesse processo. Às vezes, as maiores pedras em nosso coração são os rancores que acumulamos. Perdoar não significa justificar o que te fizeram ou minimizar a dor, mas soltar aquela carga que te impede de avançar. O perdão é a ferramenta que Deus nos dá para liberar o nosso coração da amargura e abri-lo à sua paz. Quando você decide perdoar, é como se estivesse removendo uma grande rocha do solo da sua alma, permitindo que Deus plante algo novo em você. Pense naqueles momentos em que você sentiu que Deus estava distante. Poderia ser que não era Deus que estava longe, mas que o seu coração estava fechado? Às vezes, queremos ver sinais, mas não estamos prontos para recebê-los. Queremos respostas, mas a nossa mente continua presa a pensamentos negativos. Queremos bênçãos, mas não estamos dispostos a deixar o velho para receber o novo. Hoje Deus te diz: deixe-me entrar e fazer algo novo em você. Não importa o quão endurecido você acredita que seu coração esteja. Não importa quantos anos você tenha carregado esse peso dentro de si. A promessa dele continua vigente. Ele é especialista em mudar o impossível. Ele pode transformar um coração ferido em um coração restaurado, um coração incrédulo em um coração cheio de fé, um coração fechado em um coração completamente aberto ao sobrenatural. Feche os olhos por um momento e imagine que o próprio Deus está tocando o seu coração neste exato instante. Sinta como cada pedra, cada carga, cada obstáculo começa a ser removido. Visualize como aquele coração de pedra se transforma em um coração sensível à sua voz, pronto para receber o seu amor, a sua direção e os seus milagres. Porque o que Deus quer fazer na sua vida não começa lá fora, mas dentro de você. E quando o seu coração é transformado, tudo o mais começa a se alinhar. Hoje é o dia de dizer a Deus: muda-me, prepara-me, torna-me receptivo à tua vontade. E quando você tomar essa decisão, prepare-se, porque quando o coração está pronto, os milagres começam a florescer. Número 4. O poder da expectativa alinhada. Deus não só é capaz de cumprir o que pedimos, como pode fazer muito mais do que sequer imaginamos.
Efésios 3, versículo 20 diz: "E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós." Mas aqui está a chave. O que é que estamos realmente esperando? Pois a forma como alinhamos nossas expectativas com as promessas de Deus determina o que recebemos. Muitas vezes, limitamos Deus com a nossa própria mentalidade. Acreditamos em seu poder, mas nossas expectativas continuam presas ao que é lógico, ao que parece provável dentro da nossa experiência. Vivemos num mundo que nos ensina a esperar o mínimo, a não nos iludir demais para evitar a decepção. Mas Deus não opera no âmbito do limitado. Ele opera na dimensão do abundante. E quando nossa expectativa se alinha com sua vontade, ativa-se um canal pelo qual seu poder pode se manifestar em nossa vida. A expectativa não é apenas um desejo vago ou uma esperança incerta, é um catalisador, é como uma faísca que acende o fogo da fé. Quando esperamos o impossível, quando acreditamos além do que é visível, nossa mente e nosso espírito se abrem à possibilidade do sobrenatural. E aqui surge uma pergunta importante. Em que você está baseando sua expectativa? No que vê, no que sente, no que dita a lógica? Ou no que Deus prometeu em sua palavra? As expectativas humanas estão cheias de limitações. Estão presas à nossa experiência, ao que vimos no passado, ao que a sociedade diz ser possível. Mas as expectativas divinas vão além. São as que permitiram que um escravo como José chegasse a governar o Egito. São as que transformaram um pescador comum como Pedro no líder de um movimento que mudaria a história. São as que levaram uma mulher com fluxo de sangue a romper todas as barreiras culturais e tocar o manto de Jesus com a certeza de que seria curada. A diferença entre alguém que vê a glória de Deus e alguém que permanece na mediocridade espiritual não está no nível de conhecimento, mas no nível de expectativa. O próprio Jesus não pôde realizar muitos milagres em sua própria terra porque as pessoas não esperavam nada dele. Não porque o seu poder tivesse limites, mas porque a falta de expectativa bloqueou a manifestação do sobrenatural. Isso nos mostra que o que esperamos determina o que recebemos. Se queremos ver a abundância de Deus em nossa vida, precisamos calibrar nossas expectativas. Como fazemos isso? Primeiro, renovando nossa mente com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que consumimos afeta o que acreditamos ser possível. Segundo, identificando e eliminando crenças limitantes. Se no fundo do seu coração você acredita que não é digno de receber algo grandioso de Deus, essa crença será um obstáculo. Terceiro, praticando a visualização espiritual. Jesus usava constantemente parábolas e metáforas para ajudar as pessoas a imaginar o reino de Deus. Quando começamos a visualizar o que Deus prometeu, nossa fé se fortalece e nossa expectativa se expande. Faça este exercício agora mesmo. Feche os olhos e imagine que Deus coloca um rio de abundância diante de você. Não um pequeno riacho, mas um rio caudaloso, fluindo com bênçãos, oportunidades, respostas, milagres. Agora pergunte a si mesmo: estou me aproximando com um copo pequeno ou com um recipiente grande? Pois Deus não raciona seu poder. Somos nós que determinamos quanto estamos dispostos a receber. O inimigo tentará semear dúvidas em sua mente. Tentará fazê-lo acreditar que pedir demais é ser egoísta ou que é melhor manter expectativas baixas para não se decepcionar. Mas isso é uma mentira. Deus é um Pai generoso. Jesus disse que se nós, sendo humanos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial dará coisas boas àqueles que pedem com fé. Hoje é o momento de mudar nossa maneira de pensar, de deixar de pedir com medo e começar a pedir com certeza. De deixar de esperar pouco e começar a esperar muito mais, porque Deus não só responde, como excede nossas expectativas. Eleve seu nível de fé. Prepare-se para receber em abundância.
pois o que Deus tem para você é muito maior do que você imaginou até agora. Número 5. A palavra declarada como catalisadora de milagres. As palavras têm poder. Não são simples sons que se dissipam no ar. Têm a capacidade de construir ou destruir, de abrir portas ou fechá-las, de trazer vida ou paralisar a alma. Jesus deixou isso claro em Marcos 11, versículo 23. Porque, na verdade, vos digo que aquele que disser a este monte, retira-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, o terá. Você percebe o que isso significa? Não é apenas um desejo vago ou uma esperança incerta. É uma declaração de autoridade. Quando Jesus falou sobre mover montanhas, não estava usando uma hipérbole poética. Estava revelando um princípio espiritual poderoso. O que você declara com fé tem o potencial de mudar a realidade. E aqui está a chave. Não se trata apenas de pensar, mas de falar. O próprio Deus, na criação, não apenas pensou na luz, ele a falou. Haja luz, e a luz existiu. A palavra falada com fé ativa algo no âmbito espiritual. É o eco do divino ressoando na terra, mas é aí que muitos falham. Falam sem convicção, declaram com a boca o que o coração ainda duvida, e a Bíblia é clara. A fé não pode estar dividida. O que você diz e o que você crê devem estar alinhados. Você não pode dizer com a boca que Deus suprirá todas as suas necessidades e, na sua mente, continuar angustiado com a escassez. Você não pode declarar saúde enquanto, internamente, se resigna à doença. A fé é uma ponte entre o invisível e o visível, e a palavra é a ferramenta que permite atravessá-la. Pense em como você fala sobre a sua própria vida. Suas palavras refletem fé ou refletem temor? Muitas vezes, sem perceber, usamos nossas palavras para erguer muros ao invés de derrubá-los. Eu não posso. Eu nunca mudarei. Isso sempre me dá errado. Cada vez que você fala assim, reforça uma barreira espiritual que limita o que Deus quer fazer em você. Mas quando você começa a alinhar sua boca com a sua verdade, algo começa a mudar. Não é magia, não é um truque de autoajuda, é um princípio espiritual. O que você semeia com a sua boca, colhe na sua vida. É por isso que Jesus nos ensinou a falar com a montanha, não a pensar nela, não a analisar, não a reclamar dela, falar com ela. Identificar os obstáculos, as barreiras, os desafios e, com fé, declarar que eles se moverão. Pois quando você faz isso com convicção, algo se ativa no mundo espiritual. Deus respalda as palavras que estão alinhadas com a sua vontade. Agora, há algo importante a se entender. A palavra falada não é um simples ritual. Não se trata de repetir frases sem sentido esperando que algo aconteça. Trata-se de declarar com uma fé genuína, baseada no que Deus já disse. O que Deus diz sobre você? Que você é mais que vencedor, que por suas feridas você foi curado, que Ele tem planos de bem-estar para você. Então, por que falar o contrário? Se no céu já está declarado, a sua tarefa é trazê-lo para a terra por meio da fé. Faça este exercício. Reserve um momento para identificar qual é a montanha na sua vida. É uma crise financeira, um problema familiar, uma doença. Agora, em vez de continuar falando consigo mesmo sobre o problema, fale com o problema sobre Deus. Declare que ele se moverá, não com temor, não com dúvida, com a certeza de que Deus prometeu que o que você disser com fé, o receberá. E isso é mais que um conceito espiritual. A própria ciência confirma que as palavras têm poder. Estudos em neurociência demonstraram que as palavras que repetimos constantemente criam conexões neuronais, reprogramando a nossa mente para agir de acordo. Quando você fala com fé, não só ativa o mundo espiritual, mas treina o seu cérebro para responder com confiança e determinação. Portanto, hoje, comece a falar de forma diferente. Comece a declarar o que Deus diz sobre você.
Não continue alimentando o medo com palavras de dúvida. Não continue reforçando o problema com queixas. Levante a sua voz com fé e declare vitória. Pois, quando você alinha a sua boca com a palavra de Deus, o seu poder se manifesta na sua vida. E essa montanha, aquela que parecia inamovível, começará a se mover. Número 6. Superar os obstáculos à receptividade. Tudo começa na mente. A forma como você pensa determina o que você acredita ser possível, o que espera e, em última instância, o que recebe. Romanos 12, versículo 2, nos dá uma chave fundamental. Não se conformem com este século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se trata apenas de pensar positivo, mas de transformar completamente nossa forma de perceber a vida, alinhando nossos pensamentos com a verdade de Deus. Há muitas coisas que podem impedir que recebamos o que Deus quer nos dar. Às vezes, nem sequer percebemos que os maiores bloqueios estão dentro de nós. O primeiro grande obstáculo é a dúvida. Não uma dúvida superficial, mas aquela incerteza profunda que nos faz questionar se Deus realmente fará o que prometeu. Perguntamo-nos: será para mim? Será que Deus me ouve? Mas Jesus foi claro: se você tivesse fé como um grão de mostarda. Não disse que a fé deveria ser perfeita, apenas que deveria estar presente. A dúvida constante é como uma interferência no sinal da nossa fé. Distorce o que Deus quer nos transmitir. Outro obstáculo é o medo. O medo do fracasso, do rejeição, da decepção. Nos apegamos ao conhecido, mesmo que o conhecido não seja bom para nós, porque a mudança nos assusta. Mas Deus não nos deu um espírito de temor, e sim de poder, de amor e de domínio próprio. Cada vez que o medo tenta te deter, lembre-se de que ele é apenas uma sombra. O medo não tem substância real, apenas o poder que você lhe dá ao acreditar nele mais do que na voz de Deus. As experiências passadas também podem endurecer nosso coração. Talvez você tenha orado por algo no passado e não viu o resultado que esperava. Talvez tenha sofrido uma decepção, uma traição, uma dor que deixou cicatrizes. E agora, sem perceber, você ergueu um muro entre você e o que Deus quer fazer. Mas aqui está a verdade. Deus não se baseia no seu passado para definir o seu futuro. Se você foi ferido, Ele é o curador. Se foi traído, Ele é fiel. Não permita que uma experiência passada determine o que você acredita ser possível hoje. Nosso pensamento não é algo fixo. Não estamos condenados a pensar da mesma maneira para sempre. A ciência confirma. Nosso cérebro tem a capacidade de mudar, de se reorganizar quando adotamos novos hábitos mentais. E a palavra de Deus nos dá uma orientação clara sobre como fazer isso, imergindo-nos em sua verdade. Quando você lê a Bíblia, quando medita em suas promessas, quando declara o que Deus diz em vez do que o mundo diz, você começa a reprogramar sua mente. O que antes parecia impossível, agora se torna uma possibilidade real. Faça uma pausa por um momento e pense nos pensamentos que mais se repetem na sua mente. São pensamentos de confiança, de fé, de possibilidade? Ou são pensamentos de limitação, de dúvida, de derrota? Identificar esses padrões é o primeiro passo para mudá-los. Cada vez que um pensamento limitante aparecer, não o aceite passivamente. Enfrente-o com a verdade de Deus. Escreva as suas promessas. Declare-as em voz alta. Crie um diário onde registre as mudanças na sua mentalidade, porque a transformação não ocorre num único momento, mas através de um processo intencional e constante. A história de Pedro é um grande exemplo dessa renovação. No início, ele era impulsivo, reativo, alguém que duvidava de si mesmo. Mas com o tempo, Jesus o transformou num líder corajoso, num homem cuja sombra curava os enfermos. O que mudou? A sua maneira de pensar.
Ele deixou de se ver como um simples pescador e começou a se ver como Deus o via, um instrumento poderoso para o seu reino. Se hoje você sente que há algo dentro de você que o impede de receber o que Deus tem para você, é hora de fazer uma mudança. Não se conforme com os pensamentos que você teve até agora. Renove sua mente, liberte-se das dúvidas, enfrente o medo com fé. Não permita que o passado dite o seu futuro, porque quando você transforma a sua forma de pensar, abre a porta para que Deus transforme tudo o mais. Número 7. A gratidão como ímã para a abundância. A gratidão não é apenas um ato de cortesia ou uma emoção passageira, é uma chave espiritual que transforma a nossa vida. 1 de Tessalonicenses, versículo 18, diz: Deem graças por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não diz para darmos graças apenas quando as coisas vão bem, mas em todo momento. A gratidão é uma declaração de fé que nos posiciona para receber mais de Deus, porque ao agradecer, reconhecemos que Ele está operando, mesmo quando não podemos ver. A gratidão muda nossa percepção. Ela nos tira de uma mentalidade de escassez e nos introduz em uma mentalidade de abundância. Quando nos concentramos no que nos falta, vivemos em uma constante insatisfação. Mas, quando treinamos nossa mente para ver o que realmente temos, nossa perspectiva muda e começamos a enxergar as bênçãos que antes passávamos despercebidas. O curioso é que isso não é apenas um princípio espiritual, mas a ciência também o respalda. Estudos demonstraram que a gratidão ativa áreas do cérebro associadas à felicidade e à redução do estresse. Ou seja, quando você agradece, literalmente está reconfigurando seu cérebro para enxergar mais oportunidades e viver com mais alegria. Deus nos projetou para sermos receptores de sua abundância, mas muitas vezes nossa falta de gratidão bloqueia o que Ele quer derramar sobre nós. Na Bíblia, vemos isso claramente com o povo de Israel. Deus os tirou do Egito com poder, lhes deu provisão no deserto, mas em vez de agradecer, eles se queixavam. E o que aconteceu? A negatividade os levou a vagar 40 anos pelo deserto em vez de entrar na terra prometida. A queixa nos estagna, a gratidão nos impulsiona adiante. Um exemplo contrário é o de Paulo e Silas. Eles estavam na prisão, com as mãos e os pés acorrentados, na escuridão de uma cela. Qualquer um pensaria que aquele era o pior momento para agradecer. Mas, em vez de se lamentarem, começaram a cantar e a louvar a Deus. E, em meio à sua gratidão, algo sobrenatural ocorreu. As portas da prisão se abriram e as correntes caíram. Aqui vemos um princípio poderoso. A gratidão não só transforma nosso interior, mas abre portas no mundo espiritual. Mas como podemos cultivar uma atitude constante de gratidão? Primeiro, mudando nosso foco. Em vez de pensar no que nos falta, comecemos a reconhecer o que Deus já nos deu. Podemos fazer isso através de um diário de gratidão, escrevendo diariamente pelo menos 3 coisas pelas quais somos gratos. Isso treina nossa mente para se concentrar no positivo e abre nosso coração para receber mais. Outro exercício poderoso é praticar a gratidão antecipada. Não apenas agradecer pelo que já temos, mas também pelo que está por vir. Jesus fez isso quando multiplicou os pães e os peixes. Antes do milagre acontecer, ele ergueu os olhos para o céu e deu graças. Não esperou para ver o resultado, agradeceu antecipadamente. Isso nos ensina que a gratidão é um ato de fé. Quando você agradece por algo que ainda não aconteceu, está declarando que confia em Deus e em suas promessas. Pense nisso. O que aconteceria se, em vez de nos queixarmos pelo que ainda não vemos, começássemos a agradecer como se já o tivéssemos? Que portas se abririam na sua vida se, em vez de se concentrar nos problemas, você decidisse se focar nas promessas de Deus?
A gratidão não só nos torna mais felizes, como nos torna mais receptivos ao mover de Deus. Pois quando agradecemos, nossa fé cresce, nosso espírito se fortalece e nos alinhamos com a abundância divina. Hoje é um bom dia para começar. Não espere que tudo esteja perfeito. Comece agora. Agradeça pelo grande e pelo pequeno. Agradeça pelo que você entende e pelo que não entende. Agradeça pelo que tem e pelo que ainda espera. Porque cada vez que você dá graças, se conecta com o coração de Deus e ativa um ciclo de bênção que trará mais do seu favor para a sua vida. Número 8. O poder do ambiente espiritual. Seu entorno influencia sua fé mais do que você imagina. A atmosfera espiritual que o cerca pode ser um impulso para se aproximar de Deus ou uma barreira que o afasta de sua presença. Salmos 1 nos dá uma chave essencial. O homem que se afasta do conselho dos ímpios e se deleita na palavra, será como uma árvore plantada junto a correntes de água, sempre frutífera, próspera e firme. Isso significa que, para crescer espiritualmente e ver a manifestação de Deus em nossa vida, devemos nos nutrir do ambiente correto. Pense em uma árvore. Não importa quão forte seja sua semente se ela estiver plantada em solo árido e sem água. Não importa quanto potencial tenha se estiver em um lugar onde as raízes não podem se expandir. O mesmo acontece conosco. Você pode ter fé, promessas e um chamado poderoso, mas se seu entorno estiver cheio de negatividade, distrações ou influências que apagam seu fogo espiritual, seu crescimento ficará estagnado. A chave está em desenhar e manter um ecossistema espiritual que o fortaleça. Não basta simplesmente evitar o que é ruim, é necessário encher seu espaço com o que edifica. Como você pode transformar sua casa, seu trabalho, sua vida cotidiana num lugar onde a presença de Deus seja palpável? Comece com 5 pilares essenciais: a palavra, a adoração, a comunidade, o serviço e o silêncio. A palavra de Deus é o alimento que nutre o espírito. Um ambiente onde a Bíblia é lida, estudada e declarada é um ambiente onde a fé se mantém viva. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando você medita na palavra, quando a tem presente em suas conversas, em seu lar, em sua rotina, está criando um espaço propício para que Deus fale e opere. A adoração transforma qualquer lugar em um santuário. A música, o louvor, a atitude de gratidão geram uma atmosfera na qual o divino se manifesta. Paulo e Silas entenderam esse princípio na prisão. Em vez de se queixarem de sua situação, começaram a cantar e a louvar a Deus. E em meio a essa adoração, as correntes se romperam e as portas da prisão se abriram. A adoração não só muda o ambiente externo, como transforma o interno. Quando você adora, prepara seu coração e seu espaço para a presença de Deus. A comunidade é outro pilar fundamental. Não fomos projetados para crescer espiritualmente em isolamento. As pessoas com quem você convive influenciam seu nível de fé, sua maneira de pensar e a direção da sua vida. Jesus não andou sozinho. Ele se cercou de discípulos que compartilhavam seu propósito. As pessoas em sua vida o aproximam de Deus ou o afastam dele. Se você quer que seu entorno favoreça o crescimento espiritual, cerque-se de pessoas que compartilhem sua fé, que o edifiquem e o desafiem a crescer. O serviço é a manifestação externa de uma vida conectada com Deus. Quando um ambiente é marcado pelo serviço e pelo amor ao próximo, o poder de Deus se manifesta de maneira sobrenatural. Jesus lavou os pés de seus discípulos, curou os enfermos, alimentou os famintos. Servir não é apenas uma ação, é uma atmosfera.
Um lugar onde há amor, generosidade e compaixão torna-se um terreno fértil para os milagres. E por fim, o silêncio. Num mundo saturado de ruído, aprender a criar espaços de quietude e escuta é essencial. Deus continua falando, mas muitas vezes estamos ocupados ou distraídos demais para ouvir sua voz. Quando você dedica tempo à meditação, à oração em segredo, quando silencia o barulho exterior e se mergulha em sua presença, permite que Deus transforme seu interior e o conduza com clareza. Agora, pense em seu entorno. Que tipo de atmosfera você criou ao seu redor? Sua casa é um espaço de paz e crescimento espiritual ou está cheia de distrações e estresse? Seu círculo de amizades o edifica ou o afasta de Deus? Fazer um diagnóstico honesto do seu ambiente é o primeiro passo para transformá-lo num lugar onde a presença de Deus flua com liberdade. Existem formas práticas de renovar o ambiente espiritual. Você pode começar estabelecendo um local específico para a oração em sua casa, decorá-lo com versículos que o inspirem, colocar música de adoração em momentos-chave do dia, organizar tempos de estudo bíblico com amigos ou família e ser intencional em cuidar do que consome, tanto visual quanto auditivamente. Lembre-se de que o que você permite entrar em sua vida molda seu espírito. E se você sente que seu espaço está carregado de negatividade, pode tomar autoridade espiritual sobre ele. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Declare bênçãos sobre sua casa, sobre seu local de trabalho, sobre cada lugar onde passa tempo. Ore com fé e renove o ambiente com a presença de Deus. Não subestime o poder do que o cerca. Quando você se alinha com Deus e transforma seu entorno num espaço de fé, começa a ver como o sobrenatural se torna natural em sua vida. Hoje é o momento de agir. Não continue permitindo que um ambiente tóxico enfraqueça sua fé. Encha seu espaço com a palavra, com adoração, com comunidade, com serviço e com silêncio. E prepare-se, pois quando seu ambiente está alinhado com a presença de Deus, os milagres não são a exceção, mas a norma. Número 9. A perseverança no tempo de espera. Aguardar não é fácil. A incerteza, a sensação de que nada muda, a ansiedade de não ver respostas imediatas podem se tornar um peso pesado. Mas a Bíblia nos dá uma perspectiva completamente diferente sobre os tempos de espera. Tiago 1, versículo 2 nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança, e que a perseverança tenha a sua obra completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Em outras palavras, a espera não é um castigo, mas um processo de refinamento que nos prepara para o que Deus já tem planejado. O problema é que muitas vezes confundimos a espera com inatividade. Pensamos que esperar em Deus significa ficar de braços cruzados, quando na verdade é uma oportunidade para crescer, para nos fortalecer, para aprender lições que serão essenciais quando a resposta chegar. Não é o mesmo esperar passivamente do que esperar com fé ativa. Uma espera passiva é aquela em que a pessoa se desespera, se enche de dúvidas e deixa que a ansiedade governe seu coração. Mas uma espera ativa é diferente. É aquela em que, apesar de ainda não ver o milagre, continuamos crendo, continuamos orando, continuamos nos preparando para receber o que Deus prometeu. Olhe a história de José. Deus lhe deu um sonho quando ele era jovem, uma promessa de grandeza. Mas antes de ver esse sonho cumprido, ele passou por anos de traição, escravidão, encarceramento e injustiças. Ele poderia ter renunciado à sua fé, poderia ter decidido que Deus o havia esquecido, mas em vez disso, permaneceu fiel. E cada etapa difícil que enfrentou foi, na verdade, uma preparação para o destino que Deus tinha para ele. Se José tivesse chegado ao palácio sem antes passar pelo processo,
Ele não estaria pronto para a responsabilidade que lhe seria dada. Isto nos leva a um ponto-chave. Os tempos de espera são tempos de refinamento. A fé que não foi provada não pode amadurecer. A paciência que não foi exercitada não pode se fortalecer. É na dificuldade que aprendemos a confiar verdadeiramente em Deus. Quando tudo está a nosso favor, é fácil dizer que acreditamos, mas quando estamos no meio do processo, quando não vemos o caminho claro, é aí que nossa fé é posta à prova. Nesses momentos, a perseverança se torna nossa aliada. Não se trata apenas de suportar o tempo de espera, mas de aprender a crescer no meio dele. Cada dia que passa sem ver a resposta é uma oportunidade para fortalecer sua relação com Deus, para aprofundar-se em sua palavra, para desenvolver um caráter firme e resistente. A constância na fé é o que diferencia aqueles que veem a glória de Deus daqueles que desistem antes do tempo. Se hoje você se encontra em um tempo de espera, quero convidá-lo a mudar sua perspectiva. Não veja isso como um obstáculo, mas como uma preparação. Pergunte-se: o que Deus está me ensinando nesse processo? Como posso crescer enquanto espero? Quais áreas da minha vida precisam ser refinadas para estar pronto para o que Deus quer me dar? Pois a espera não é o final da história. É apenas o capítulo onde Deus está trabalhando em você, formando-o, fortalecendo-o, preparando-o para a bênção que virá. Lembre-se disso. Cada grande história na Bíblia tem um período de espera. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Davi foi ungido como rei, mas teve que esperar anos antes de se sentar no trono. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas teve que esperar 25 anos antes de ver Isaque nascer. E todos eles, em sua espera, foram transformados. Não permita que a impaciência roube o propósito do processo. Não se desespere por chegar ao destino antes que seu coração esteja pronto para recebê-lo. Pois quando você persevera na fé, quando confia em Deus mesmo no silêncio, Ele se encarrega de cumprir sua palavra no momento perfeito. E quando a resposta chegar, você perceberá que cada segundo de espera valeu a pena. Número 10. O louvor como força magnética. O louvor é mais do que uma canção, mais do que uma simples expressão de gratidão. É uma declaração de fé, uma força espiritual que transforma atmosferas e abre caminhos onde não há nenhum. Salmos 34 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não diz que louvaremos somente quando tudo estiver bem, nem que esperaremos ver resultados para começar a adorar. Diz em todo o tempo, na alegria e na tristeza, na abundância e na escassez, na certeza e na incerteza. Pois o louvor não é uma reação, é uma decisão. Quando você decide louvar em meio à tempestade, algo no mundo espiritual começa a se mover. Não porque Deus precise do nosso louvor, mas porque o louvor muda a nossa postura interior. Quando louvamos, deslocamos o foco dos problemas para a grandeza de Deus. Trocamos o desespero por esperança. Substituímos a ansiedade pela confiança. O louvor não nega a realidade, mas a redefine. Ele diz à adversidade: não tenho medo, porque sei em quem confio. Olhe para o caso de Paulo e Silas na prisão, acorrentados, espancados, no que parecia um beco sem saída. Eles não tinham razões lógicas para louvar, mas ainda assim o fizeram. E naquele momento, enquanto cantavam, a terra tremeu, as portas da prisão se abriram e as correntes se romperam. Isso nos mostra um princípio-chave. O louvor não só liberta a alma, como também quebra correntes e abre portas tanto no físico quanto no espiritual. Pense nas muralhas de Jericó. Deus não disse aos israelitas para pegarem ferramentas para derrubar a cidade, nem que procurassem um atalho. Disse-lhes para marchar e, ao 7º dia, levantar a voz em louvor. E quando o fizeram, os muros caíram.
Não foi pela força humana, mas porque o louvor gera autoridade espiritual. Muitas vezes queremos ver muros caírem em nossa vida, mas continuamos esperando que primeiro caiam para depois louvar. Deus nos convida a fazer o contrário. Louve primeiro e deixe que Ele faça o resto. O louvor não só afeta o nosso entorno espiritual, mas também impacta a nossa mente e o nosso corpo. A ciência confirma que, quando expressamos gratidão e adoração, são liberadas substâncias químicas no cérebro que reduzem o estresse, fortalecem o sistema imunológico e geram bem-estar emocional. Não é coincidência que Deus nos tenha chamado para louvá-lo. Ele sabe que, quando fazemos isso, algo se ativa dentro de nós. Nosso espírito se fortalece e nossa percepção da realidade muda. Mas o louvor não se trata apenas de cantar na igreja. Trata-se de uma atitude de vida. Trata-se de reconhecer Deus em cada momento, em cada situação, em cada decisão. Significa despertar a cada manhã com gratidão, mesmo quando nem tudo é perfeito. Significa encontrar razões para adorar apesar dos desafios. Significa dizer, Senhor, confio em Ti, mesmo que eu não entenda tudo. Se você quer que o louvor transforme a sua vida, comece hoje mesmo. Não espere sentir vontade de fazê-lo. Não espere que os problemas desapareçam. Decida louvar. Coloque louvores em sua casa. Dedique momentos específicos do dia para agradecer. Fale com Deus em vez de reclamar. Preencha o seu ambiente com palavras de fé em vez de preocupação. Pois o louvor não é apenas uma resposta à bênção, é a chave que abre a porta para a bênção. Hoje, tome uma decisão. Você bendizerá a Deus em todo o tempo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sabe que Ele continua no controle. E quando fizer isso, verá como os muros começam a cair, as correntes se rompem e o caminho que parecia bloqueado, de repente, se abre. Porque o louvor não só honra a Deus, como também liberta a sua vida. Número 11. A obediência que desbloqueia o sobrenatural. A obediência a Deus não é apenas um ato de submissão, é uma chave que abre as portas do sobrenatural. Em João 2, versículo 5, quando Maria diz aos serventes nas bodas de Caná, "Fazei tudo o que ele vos disser", está revelando um princípio profundo. A obediência ativa o poder de Deus. Não houve uma grande cerimônia, não houve um clamor desesperado. Simplesmente obedeceram à instrução de Jesus e a água se converteu em vinho. O milagre ocorreu quando fizeram exatamente o que ele disse. Muitas vezes esperamos ver a glória de Deus antes de nos movermos, quando, na realidade, Deus espera que nos movamos para manifestar sua glória. A verdadeira fé não é apenas acreditar, é agir conforme aquilo em que acreditamos. Abraão não viu a nação prometida antes de sair de sua terra, mas obedeceu. Pedro não caminhou sobre as águas antes de dar o primeiro passo fora da embarcação, mas obedeceu. Naamã não foi curado de imediato, mas quando obedeceu à instrução de se submergir 7 vezes no Jordão, sua pele foi restaurada. A obediência é a ponte entre a promessa e o seu cumprimento. A obediência também é uma declaração de confiança em Deus. Quando obedecemos, estamos dizendo, Senhor, mesmo que eu não entenda, confio que o teu caminho é melhor do que o meu. Muitas vezes, as instruções de Deus parecem ilógicas ou contrárias à nossa razão. Como é possível que marchar ao redor de uma cidade e gritar faça cair muralhas? Como faz sentido que lançar uma rede no mesmo mar vazio produza uma pesca milagrosa? Mas eis o ponto: a lógica de Deus não segue as nossas regras. Se queremos ver o sobrenatural em nossas vidas, precisamos aprender a obedecer mesmo quando não faz sentido. O maior problema não é que não queremos obedecer, mas que muitas vezes não reconhecemos quais áreas de nossa vida necessitam dessa obediência. Talvez Deus esteja lhe pedindo para perdoar, mas você continua esperando sentir que é o momento certo.
Talvez ele esteja lhe chamando para deixar algo que o afasta dele, mas você continua justificando. Talvez ele tenha lhe dado um sonho ou uma missão, mas você continua esperando confirmações adicionais. Mas eis a chave: Deus não lhe dará o próximo passo até que você obedeça ao primeiro. Muitos estão estagnados espiritualmente porque continuam esperando novas instruções quando nem sequer obedeceram às primeiras. Agora pense: quais instruções de Deus você ignorou? Quais passos você adiou? A obediência é o sinal de uma fé madura. Acreditar é o primeiro passo, mas agir conforme essa crença é o que desbloqueia o milagre. Não podemos pedir a Deus que abra portas se não estivermos dispostos a girar a chave. Cada passo de obediência é um convite para que Deus intervenha em nossa vida de maneiras que nunca imaginamos. Hoje, faça um compromisso. Não continue esperando. Não continue justificando sua inação. Faça tudo o que Ele lhe disser, mesmo que você não entenda, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que não faz sentido. Porque no momento em que você decidir obedecer, verá como o impossível começa a se tornar possível. A obediência não só honra a Deus, como também libera o sobrenatural em sua vida. Número 12. O posicionamento estratégico para o milagre. Há momentos na vida em que tudo parece estar em pausa, como se estivéssemos esperando um sinal do céu para dar o próximo passo. Mas e se você já estiver no tempo certo, só que não se posicionou corretamente? Ester 4, versículo 14, nos lembra que há temporadas em que Deus nos coloca no lugar exato para cumprir seu propósito. E quem sabe se para esta hora você chegou ao reino? Essa pergunta não é só para Ester, é para você. E se este for o seu momento? E se você estiver justamente onde Deus quer que esteja, mas precisa ajustar sua postura para receber o que Ele preparou? A diferença entre alguém que recebe um milagre e alguém que continua esperando nem sempre é a fé, mas o posicionamento. Muitos creem, mas poucos estão estrategicamente situados no lugar certo, com a mentalidade correta e no tempo certo. Pense no paralítico junto ao tanque de Betesda. Ele ficou ali 38 anos, esperando a cura, mas sem fazer nada para se aproximar da água quando ela se agitava. Jesus lhe fez uma pergunta-chave: Você quer ser curado? Não perguntou se ele acreditava em milagres, mas se estava pronto para se mover. Muitos de nós estamos no lugar certo, mas não nos movemos no momento correto. Deus tem momentos kairos, tempos divinos, em que os eventos do mundo espiritual e natural se alinham para que algo extraordinário aconteça. Mas não basta saber que Deus tem planos, é preciso discerni-los e agir no momento exato. Assim como um agricultor não semeia em qualquer estação, também não podemos esperar que as bênçãos floresçam se não estivermos semeando e trabalhando no tempo certo. Posicionar-se para o milagre significa estar no lugar certo, com a mentalidade correta e disposto a se mover no tempo certo. O posicionamento estratégico tem 5 elementos-chave: tempo, lugar, pessoas, preparação e ação. Primeiro, o tempo. Nem tudo que é bom é para já, mas quando chega o momento certo, se não estivermos prontos, a oportunidade passará. Segundo, o lugar. Deus pode abençoá-lo onde você estiver, mas há lugares onde sua graça se derrama de maneira especial. Não é por acaso que os discípulos estavam juntos no aposento alto quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Eles estavam posicionados no lugar certo. Terceiro, as pessoas. Deus usa conexões estratégicas para abrir portas. Ester não pôde salvar seu povo sem Mordecai, e José precisou do copeiro do faraó para sair da prisão. Quarto, a preparação. Não basta desejar algo, é preciso estar pronto para recebê-lo. Se Deus lhe desse hoje o que você pede, você estaria preparado para lidar com isso? Quinto, a ação. Sem movimento, a fé estagna. Acreditar é importante, mas agir é o que o posiciona para receber o que Deus preparou. Agora pare e avalie.
Em que área da sua vida você precisa se posicionar melhor? Talvez Deus já tenha dado a promessa, mas você continua esperando por um momento perfeito que nunca chegará, pois a perfeição não está nas circunstâncias, mas na obediência. Talvez você esteja cercado de pessoas que não o edificam, ou talvez se encontre em um lugar onde Deus já não quer que esteja, mas você continua ali por medo da mudança. Lembre-se, a bênção não vem só por pedi-la, mas por estar no lugar onde Deus quer derramá-la. Este é o seu momento. Não o deixe passar. Peça a Deus discernimento para identificar os tempos e lugares divinos, e quando o Espírito Santo lhe disser, mova-se, não hesite, pois talvez, para este tempo, você tenha chegado ao lugar onde Deus quer manifestar sua glória. Número 13. A comunhão com o Espírito Santo. Há uma diferença entre conhecer sobre o Espírito Santo e viver em comunhão com ele. Jesus deixou uma promessa poderosa em João 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não disse que o Espírito apenas nos visitaria de vez em quando. Não disse que sua direção seria um mistério inalcançável. Disse que ele nos guiaria a toda a verdade. Isso significa que a direção do Espírito Santo está disponível para cada crente, mas a chave está em desenvolver um relacionamento próximo com ele. A comunhão com o Espírito Santo é mais que um conceito teológico. É uma realidade viva, um estilo de vida em que aprendemos a ouvi-lo, a seguir sua direção e a caminhar em seu poder. Ele não é uma energia distante, nem uma simples sensação emocional. É uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, com quem podemos nos relacionar de forma próxima e profunda. Se Jesus, sendo Deus na terra, dependia do Espírito em tudo o que fazia, quanto mais nós precisamos da sua orientação em cada passo da nossa vida. Quando começamos a caminhar em comunhão com o Espírito Santo, nossas decisões deixam de ser impulsionadas pela lógica humana e passam a ser guiadas pela sabedoria divina. Tornamo-nos mais sensíveis à sua voz, aprendemos a reconhecer suas impressões em nosso coração e vemos como nossas orações começam a se alinhar com a vontade de Deus. Ele nos fala de muitas maneiras. Através da palavra, de um pensamento profundo, de circunstâncias que nos confirmam uma direção e até mesmo de sonhos e visões. Mas, para reconhecer sua voz, primeiro devemos treinar nosso ouvido espiritual. No livro de Atos, vemos como o Espírito Santo guiou os apóstolos com clareza. Paulo e seus companheiros tentaram ir a certas regiões, mas o Espírito lhes fechou as portas e os conduziu à Macedônia, onde Deus tinha um propósito maior. Quando aprendemos a ouvir o Espírito, evitamos caminhos que parecem bons, mas que não são os corretos, e encontramos o caminho exato que Deus preparou para nós. Muitas vezes, nossa lógica nos diz para seguirmos em uma direção, mas o Espírito nos impulsiona a esperar ou a nos mover para um lugar inesperado. É aí que nossa obediência faz a diferença. Mas não se trata apenas de receber direção. O Espírito Santo também nos capacita a viver uma vida sobrenatural. É Ele quem nos enche de poder para vencer o pecado, para operar nos dons espirituais e para produzir o fruto do Espírito em nossa vida diária. Não podemos caminhar na vitória sem Ele. Não podemos amar verdadeiramente, perdoar de coração, nem vencer a ansiedade sem sua ajuda. Por isso, nossa comunhão com Ele não pode ser ocasional. Tem que ser constante e profunda. Como cultivamos esse relacionamento? Através da oração, da adoração e do tempo em sua presença. Não se trata apenas de pedir direção em momentos de crise, mas de caminhar com Ele todos os dias. Assim como uma amizade se fortalece com o tempo e a comunicação, nosso relacionamento com o Espírito Santo cresce quando lhe damos espaço em nossa vida. O problema não é que o Espírito não queira falar, mas que muitas vezes estamos distraídos demais para ouvi-lo. Enchemos nosso dia com ruído, preocupações e tarefas, deixando pouco espaço para sua voz.
Agora, pergunte a si mesmo, como está a sua comunhão com o Espírito Santo? É um relacionamento vivo ou algo que você só lembra em momentos de necessidade? Talvez ele tenha estado lhe falando, mas você ignorou sua voz. Talvez ele esteja lhe guiando, mas você duvidou em obedecer. Hoje é o momento de abrir seu coração e dizer: Espírito Santo, quero te conhecer mais. Quero caminhar contigo todos os dias. Quero ser guiado por ti e viver em teu poder. E quando fizer isso, verá como a sua presença começa a transformar cada área da sua vida. Número 14. Romper limitações geracionais. Cristo nos redimiu da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Mas muitas vezes, embora essa promessa seja uma realidade, vemos como certos padrões familiares parecem se repetir uma e outra vez. Gerações que herdam pobreza, doenças, conflitos, medos, famílias marcadas por dependências, fracassos sentimentais ou até mesmo incredulidade. E surge a pergunta: estou destinado a repetir o mesmo que viveram meus pais e avós? A resposta é um retumbante não. Em Cristo, toda maldição é rompida e todo ciclo negativo pode ser interrompido. Não importa quantas gerações tenham vivido sob a mesma sombra, o sangue de Jesus é suficiente para trazer uma transformação total. O que foi uma herança de dor pode se converter em um legado de bênção. O primeiro passo é identificar os padrões limitantes. Quais áreas têm sido recorrentes em sua família? Quais dificuldades parecem se repetir em diferentes gerações? Talvez você tenha notado que cada homem em sua família enfrentou problemas financeiros, que as mulheres tiveram dificuldades no casamento ou que há um ciclo de doenças que se repete. Esses padrões não são meras coincidências, são limitações que precisam ser enfrentadas com a verdade da palavra. Em Êxodo, versículo 25, Deus menciona que as iniquidades dos pais podem passar para as próximas gerações, mas no mesmo trecho declara que a sua misericórdia é maior do que qualquer maldição e se estende até 1000 gerações para aqueles que o amam. As limitações geracionais não são correntes inquebráveis, são padrões que podem ser transformados pelo poder de Deus. A chave está em reprogramar a identidade espiritual. Se você vem de uma família onde se normalizou o medo, a escassez ou a rejeição, precisa renovar sua mente com o que Deus diz sobre você. Você não é aquilo que a história familiar dita, você é o que a palavra de Deus declara. É aqui que a fé e a autoridade do crente entram em ação. Você tem o poder de quebrar esses ciclos através da oração e da declaração da palavra. Jesus nos ensinou que o que atarmos na terra será atado no céu, e o que desatarmos aqui será desatado lá. Não se trata apenas de desejar uma mudança, mas de tomar uma ação espiritual contra tudo o que tentou limitar o seu destino. Um passo importante é renunciar verbalmente a toda herança negativa. Declare em voz alta: em nome de Jesus, renuncio a todo ciclo de pobreza, doença, fracasso e medo que operou em minha família. Declaro que em Cristo minha geração é livre e estabeleço um novo legado de bênção e propósito. Quando você faz isso com fé, está estabelecendo uma linha espiritual que marca um antes e um depois em sua vida e na de seus descendentes. Você não está lutando apenas por si mesmo, mas por aqueles que virão depois de você. Deus deseja que você estabeleça novos rituais familiares que afirmem essa transformação. Se em sua família nunca houve oração no lar, transforme isso em um hábito. Se havia um padrão de medo e negatividade, comece a declarar bênçãos sobre sua casa. Não importa qual tenha sido a história familiar, hoje você pode começar uma nova, alinhada com a bênção de Deus. Talvez você pense: mas na minha família isso tem sido assim por anos, de verdade pode mudar? Olhe para a história de Abraão. Ele veio de uma família que adorava ídolos, mas Deus o chamou para ser o pai de uma nova geração. Ele não permitiu que seu passado determinasse seu futuro. O mesmo pode acontecer com você.
Não importa que marca seu linhagem tenha deixado na história, em Cristo, você pode escrever uma nova história. Um legado de fé, de propósito, de bênção. As maldições geracionais terminam onde há alguém corajoso o suficiente para quebrá-las com a verdade de Deus. Hoje, a decisão é sua. Você seguirá vivendo sob os padrões que herdou ou decidirá ser o ponto de mudança em sua geração? Declare hoje que você é livre em Cristo, que sua família será um reflexo do favor de Deus e que sua geração caminhará no propósito divino. Porque em Cristo, o passado não define o futuro. Número 15. Viver no fluxo contínuo de milagres. Jesus nos deixou uma promessa clara. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. João 7, versículo 38. Não falou de gotas esporádicas, nem de momentos isolados de bênção. Falou de rios, de um fluxo contínuo, incessante, que não depende das circunstâncias, mas da fé que sustenta e ativa o sobrenatural. Muitos buscam milagres como eventos extraordinários, mas Jesus nos convida a viver num estado contínuo de milagres. O que isso significa? Que os milagres não devem ser momentos raros ou exclusivos, mas uma manifestação constante da vida de Deus em nós. Não se trata de perseguir o milagroso, mas de se alinhar com a fonte dos milagres para que eles fluam naturalmente. Viver nesse fluxo exige integrar princípios-chave em nossa vida diária. A fé expectante, a gratidão, a obediência, a comunhão com o Espírito Santo, a palavra declarada, o posicionamento estratégico, a perseverança na espera e a renovação mental. Cada um desses elementos é uma peça na construção de uma vida sobrenatural. Não é apenas acreditar em milagres, é viver de uma maneira que os atraia continuamente. É como semear sementes todos os dias. Cada ato de fé é uma semente, cada oração declarada é uma semente, cada ação de obediência é uma semente. E quando o campo está cheio de sementes, a colheita é inevitável. Por isso, quando aplicamos esses princípios de forma constante, os milagres deixam de ser excepcionais e se tornam a norma. O problema é que muitas pessoas vivem esperando um grande milagre sem perceber que já estão cercadas deles. Cada dia que você desperta com vida é um milagre. Cada oportunidade, cada provisão inesperada, cada proteção de Deus no caminho é um milagre. Mas, quando não temos a mentalidade correta, deixamos passar o sobrenatural, porque esperamos que sempre venha em um pacote espetacular. É hora de mudar a perspectiva. Os milagres não começam com o que Deus faz lá fora, mas com o que Ele transforma lá dentro. Quando você deixa que sua palavra renove sua mente, quando escolhe confiar em seu plano, em vez de lutar contra as circunstâncias, quando se alinha com seu propósito, você se torna um canal pelo qual os milagres fluem sem esforço. E aqui está o mais importante. Uma vida de milagres não é apenas para você. Deus quer que o rio que flui em você toque os outros. Que seu testemunho seja o catalisador da fé em alguém mais. Que sua vida reflita a abundância, a provisão e o poder de Deus, de forma que inspire outros a caminhar no sobrenatural. Como começar a viver nesse fluxo contínuo? Com intencionalidade. Primeiro, crie um plano pessoal de crescimento espiritual. Não deixe sua vida de fé ao acaso. Estabeleça momentos de oração, de estudo da palavra, de comunhão com Deus. Segundo, cerque-se de pessoas que vivem nesse mesmo fluir. A comunidade é um multiplicador da fé. Ouvir testemunhos, compartilhar experiências, orar juntos, tudo isso fortalece o nível de expectativa e acelera a manifestação de milagres. Terceiro, registre o que Deus está fazendo em sua vida. Mantenha um diário de vida milagrosa. Cada dia, anote algo pelo qual você é grato, um milagre que você testemunhou, uma provisão inesperada, uma oração respondida. Isso treinará sua mente para reconhecer o sobrenatural no cotidiano.
Quarto, mude sua linguagem. As palavras criam atmosferas. Pare de falar a partir da escassez, do medo ou da dúvida e comece a declarar as promessas de Deus com certeza. As palavras de fé ativam realidades divinas. Quinto, faça um compromisso final com Deus. Declare que a partir de hoje você não viverá uma fé esporádica, mas se mergulhará no rio inesgotável de sua presença. Não esperará milagres, mas caminhará neles. Não duvidará de sua provisão, mas a antecipará. Não viverá da necessidade, mas da abundância de seu reino. Hoje você tem duas opções: continuar vendo os milagres como eventos isolados ou decidir viver uma vida em que cada dia seja uma extensão do sobrenatural. A escolha é sua. Jesus disse que de seu interior correrão rios de água viva. Você vai permitir que esse rio flua em você? O caminho que você acabou de trilhar não consiste em acumular conhecimentos ou se sentir inspirado por um instante. Trata-se de abraçar um estilo de vida que desperte sua fé de forma permanente. Você descobriu que a receptividade, a renovação da mente, o louvor, a obediência e a comunhão com o Espírito Santo não são meras disciplinas religiosas, mas princípios fundamentais que o posicionam para viver em uma dimensão de graça e poder incessantes. Cada verdade apresentada neste roteiro é uma porta aberta para a intervenção divina. Desde a semente de fé que cresce silenciosamente até a coragem para romper correntes geracionais. Desde a perseverança no deserto até a gratidão que traz abundância. Mais do que memorizar esses conceitos, o desafio é aplicá-los com constância, lembrando que sua vida pode ser um canal contínuo de milagres para abençoar aqueles que o cercam. Hoje, você tem em suas mãos a oportunidade de permanecer alinhado com a voz de Deus e de viver em um fluxo sobrenatural que impacte sua história e a daqueles ao seu redor. O Deus que prometeu estar com você em cada passo é o mesmo que opera prodígios onde lhe é dado espaço para agir. Desse passo final de fé, abandone toda dúvida e abrace a certeza de que, com a orientação do Espírito, sua vida deixará de ser comum para brilhar com a clara evidência da mão de Deus agindo a seu favor. Agora é o seu momento de ser esse ímã para os milagres divinos e transformar sua vida com seu poder. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.